Renato, você acha que os princípios dos fundadores da América, né, dos Estados Unidos, são libertários? Cara, eu acho que sim. Vamos ver o Renato. E a Constituição, né, os pais fundadores, a economia, a forma, né, e a mente americana é libertária de alguma medida? Eu acho que hoje não. O que você acha, Renato? Tinham várias, eles todos eram libertários para o que se compreendia como libertário na época. Uma definição precisa do que eles eram minarquistas. A questão é que o Estado é uma maneira, uma organização que fazia algum sentido numa época em que a grandes obras e grande concentração de riqueza era necessária. Agora, hoje em dia, dada a tecnologia que tem hoje, ela já é mais prejudicial do que benéfico. Se ele fosse mais prejudicial do que benéfico, na época que eles se estabeleceram, eles teriam sido eliminados pelas sociedades que não tiveram Estado. É o que eu acredito que vai acontecer hoje. Os países que hoje têm uma presença estatal maior do que a devida, eles entram em miséria, se fodem, inclusive a fecundidade despenca e o lugar se auto-extermina, não é isso? Hoje a Rússia tem uma fecundidade menor do que a da Europa, eles estão se exterminando, não é isso? E quando um lugar respeita mais direitos naturais, como você falou dos muçulmanos, que respeita mais o casamento, a propriedade, as relações de família, quando você tem um respeito maior aos direitos naturais, que tem uma identificação altíssima com os direitos divinos, com uma moral absoluta, aí a sociedade prospera, as pessoas acumulam riqueza, as famílias se tornam numerosas, as pessoas começam a se educar mais. É isso. Os lugares que respeitarem os direitos naturais tendem a progredir, e os que se desrespeitarem tendem a se degenerar, né? Exato. Inclusive, quem sustenta hoje, né? Hoje a maioria do mundo que a gente conhece desenvolvido está abaixo de 2, a fecundidade por mulher, né? Quem sustenta hoje, mas apesar hoje o mundo ainda está acima de 2. Quem sustenta é a África subsaariana, né? A África subsaariana e os países árabes. O Paquistão já tem mais gente que o Brasil, porra. Isso. A Indonésia tem mais gente que os Estados Unidos, porra. A Indonésia, que é um lugar que tem menos área que o Brasil, tem mais população que os Estados Unidos. O Paquistão já tem mais população que o Brasil, não é isso? A Nigéria, se continuar as previsões aí, vai bater os Estados Unidos, porra, em 20, 30 anos, não é isso? Exatamente. O Brasil era o quinto, né? Parece que tá um sétimo agora. Passou, acho que foi Bangladesh e Nigéria, alguma coisa assim. Imagina, Bangladesh é um negócio metade do tamanho da Bahia, bicho. Deixa eu até conferir aqui. Eu sei que é o sétimo hoje. Vamos ver, né? E tu vê que o Brasil é um país pobre, não um país rico, né? A gente não passou para igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ter uma fecundidade acima de 2 por mulher quando ele já era rico. A gente é pobre e está diminuindo a população, ou seja, provavelmente até a Índia agora, bicho, até a Índia agora tá abaixo da reposição. Sim. O único país, inclusive, que caiu e voltou foi Israel. Israel caiu para 1 e pouco, caiu de 2 e agora já tá em 3 de novo. É o único exemplo, mas Israel é complicado, porque mesmo o judeu que não é religioso, ele sabe que ele é aquele tijolinho na parede, que eles têm uma cultura, têm história, têm um papel na história da humanidade, têm uma relação com Deus. Tipo assim, ele tem uma relação de obrigação com a família, com a comunidade, né? Por menos sionista que o cara seja, por menos religioso que o cara seja, ele entende que ele foi perseguido, que ele é uma parte de uma história de 5.000 anos, não é isso? Sim, exatamente. Minto, é Paquistão, mas Bangladesh já vem embaixo. Já vai passar o Brasil já. É Paquistão. Que é pequeno também, não é muito grande. Paquistão, inclusive, que criou essa porra lá no Afeganistão, né? Como os estudantes lá. Eles que criaram o Talibã. Talibã significa, inclusive, estudante. Eles pegaram os guris, que eram os órfãos da guerra do Afeganistão, colocaram instituições religiosas lá dentro e criaram o Talibã. O Talibã foi criado pelo Paquistão, né? Caraca, eu não sabia dessa aí, não. Inclusive, no Red Pill, o livro, inclusive, explica isso, que o pessoal ficava valorizando muito a instrução formal. O Talibã significa estudante e são guris que foram educados, né, desde o início. Agora foram educados na educação islâmica sem nunca nem ver uma mulher até os 18 anos. Para eles, uma mulher é uma coisa tipo um cavalo, né? Uma coisa para montar, né? Exatamente. Sem contar que vários desses países também, tipo China, né, tem uma disparidade de população masculina gigantesca, né? De ponto não, de cara pegar a mulher dos outros diz, tem muito mais mulher do que homem. Quando a pessoa diz que tem mais mulher do que homem, o cara tá contando mulheres totais. A questão é que em todos os schools, em todos os grupos etários, morre mais homem que mulher. Acima de 90 anos, normalmente, é 20 mulheres para cada homem. Acima de 80 anos, é 10 mulheres para cada homem. Aí você diz, tem mais mulher do que homem na população? Tem. Acima de 50, 40 anos, que ninguém quer as porra velha derrotada, metralhada, né? Lá toda lá relaxada, lascada. A mulher que interessa, que é menos de 20 anos, tem muito mais homem que mulher em todos os países do mundo, não é isso ou não? Exatamente. Na China é uma coisa absurda. Na China, se você pegar a idade fértil, é uns 50 milhões a mais. Na Índia também.
Rapaz, é muito mais homem do que mulher em idade fértil. Tem mais mulher do que homem no mundo, porque os homens fazem os trabalhos perigosos, assumem risco, vai pra guerra. Agora mesmo, morreram quantos homens nessa brincadeira lá? A mulher foi tudo liberada, né? Foi tudo embora da Ucrânia e o homem foi mandado pra ser canon foda, né? Pra ser bucha de canhão, né? Pro moedor de carne, né? Exatamente. Mas na história sempre foi assim, né? A maioria dos homens não tiveram descendência, a maioria dos homens morria, né, em guerras e tal. Foi nos últimos 200 anos Não, que essa milhares coisa de anos. começou a vir, né? Nos últimos Que homem. milhares de anos, 80% dos homens na história da humanidade, inclusive você consegue comprovar isso pela diversidade de alogrupo. Tem uma parte de sua genética que você só herda de sua mãe, que é a genética mitocondrial. E tem uma parte da genética que você só herda de seu pai, que é o Y. A mulher não tem Y, não é isso? Até nisso a Bíblia está correta. Toda a genética das mulheres é apenas uma fração da genética dos homens. Porque nós temos tudo que elas têm e elas não têm a parte que nós temos, que é o Y, não é isso? Aí você pode, através da mutação, taxa de mutação fixa e da diversidade de Y e de genética mitocondrial, afirmar que o primeiro homem veio sim antes da primeira mulher e que as mulheres tiveram sim muito mais sucesso, que 80% das mulheres reproduziram e que menos de 70%, a minoria dos homens reproduziram e a maioria das mulheres reproduziram. Se você estudar diversidade e taxas fixas de variação dos alogrupos, isso aí é prova matematicamente isso, velho. Independente de qualquer estudo histórico. Isso é um fato matemático.